Vamos dar início ao nosso estudo desse domingo. A lição é a primeira lição da revista. Ela fala sobre o manual de missões da igreja. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E eu vou pedir que o irmão abra também em Lucas, Lucas capítulo 1, do 1 ao 4. Depois, esse irmão que achar, ele faça a leitura. Então, vamos para a leitura. Ele diz, agora nós vamos ler Atos de 1 a 2 e depois Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Então, a palavra de Deus, ela diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Agora Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Quem achou pode. Isso, obrigado. Vou pedir que nosso irmão, é Nelson, né? Seu nome é Nelson, né? Edson, sou Graval. Que o irmão Edson faça uma oração para nós aqui, pedindo instrução do Espírito Santo para a lição. Amém. Então a nossa lição hoje fala de evangelismo. É interessante, uma vez eu usei o evangelismo como solução terapêutica para um problema que eu estava passando, né? Eu tive uma época síndrome do pânico e não acreditava nisso, né? Eu achava que isso aí era frescura das pessoas todas, e de repente, sem nada, me pegou. E eu fiquei de cama 20 dias, eu tinha vergonha de levantar, porque eu não tinha coordenação motora, tinha um monte de problemas.
e os remédios não faziam efeito, e eu comecei a orar e ler a Bíblia, que nem doido, né? E aquilo foi me ajudando. E como isso aí demorou muito, o que que eu fiz? Um irmão da igreja lá da Granja, né, primo da minha esposa, o José Schultz, nós marcamos de fazer evangelização de sábado e ia só nós dois lá. Então eu ia de terno, né, brincadeira, acho que a minha cabeça não era boa, com aquele calor de terno, e a gente dividia lá o bairro lá, e eu ia, e aquilo era bom para mim, aquilo fazia bem, né? Eu não sei se eu usei isso de forma errada, mas como me fazia bem fazer aquilo, né, eu acho que eu me isolava, ia conversando com as pessoas, entregando, e aquilo me fazia bem, né? Então eu usei como uma forma terapêutica de me curar, e me curou, foi bom, né? Não só isso, a oração e a leitura bíblica. E aqui ela fala, a revista fala que o livro de Atos é um manual de missões da igreja, né? Então, quando ele fala que é um manual, né, a gente fala assim, bom, o que é um manual, né? Então, o manual faz parte da nossa vida, né? Por exemplo, qualquer coisa que você compra tem um manual, tá? Às vezes o manual é pequeno, às vezes é grande, né? Se você compra um remédio, está lá a receita, né? Então tudo tem uma forma que você deve usar, como você usar, né, aquela instrução. Então, essa instrução ela pode ser dada tanto nesses casos, como na matéria, né, no aconselhamento, nos acontecimentos, né, com objetos, né, com matéria. Então a Bíblia, na verdade, ela é um manual de fé e prática do cristão, né? Isso eu já incorporei, já escrevi na minha Bíblia, então não tem jeito, né? A Bíblia para mim, eu não sei, as pessoas às vezes falam, mas eu trago ela como quando eu falei já uma vez para vocês que eu dei uma Bíblia de presente, a pessoa falou que não é um livro de história, quase que eu peguei de volta, né? Então é uma situação que para você, porque tudo que eu preciso eu vou procurar na Bíblia, né? Tudo que eu vou me orientar pela Bíblia, e ela tem tudo mesmo, tudo que você precisar, ela te aconselha, né? Então ela é um manual de fé e prática do cristão, né? E fala que ela é útil, né? Para que ela... Pode falar. Aqui perto, né? Deixa eu ver. Agora é melhor, eu tiro fora. Então, ela fala que a Bíblia tem uma utilidade para o cristão. Então, ela é útil, né, para o ensino, né, para a repreensão, para a correção, para a educação. Muitas vezes nós não aceitamos isso, né? Nós não aceitamos. Então, quando você usa, uma pessoa acha que você é uma pessoa superior, uma pessoa radical, uma pessoa crítica, né? Então sempre você é rotulado de alguma forma, né? Então fala, mas essa pessoa ela se acha superior, né? Porque ela conhece, né? Ou ela é radical, né? Uma pessoa chata, né? Agora, a radicalidade nossa, né, ela é trazida pela Bíblia, né? Ou a Bíblia não é radical. O que ela fala? Se você aceitar Jesus, você está salvo. Se você não aceitar Jesus, você está no inferno. Então a radicalidade já vem na Bíblia. Evidentemente que você tem a sua forma, mas na hora que você for usar a Bíblia, você tem que usar da forma que ela ensina, né? Então, ela é uma forma de ensino. E muitas vezes nós, acho que na reunião de oração, a dona Sueli estava falando, às vezes nós erramos no ensinamento dos nossos filhos, né? E depois mais tarde a gente quer corrigir, aí já é difícil, né? Então quando eu vi que estava difícil, o que eu fazia? Eu escrevia tudo no papel e ia colando colava na porta de todo lugar lá, e eles ficavam bravos, né? Mas aí já isso teria que ser feito, né? A orientação quando é criança. Bom, agora, o livro de Atos, ele nos ensina um recurso, nós temos um recurso para isso, né? Não é nós irmos nós mesmos, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas como que nós vamos pregar? Eu não sei, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Então vamos ver aqui Atos 1:8. Quem achar pode ler, Atos 1:8. Isso.
Isso. Isso, olha só. Nós temos, esse é o recurso. Nós temos um recurso. Não é nós, não é por nós mesmos, né? Então a Bíblia já fala, você vai receber o Espírito Santo, você vai receber o dom do Espírito Santo. Por isso que você vai ter a coragem, né? Você vai ter a coragem de... Eu me lembro do dia na congregação que, numa quarta-feira, a SAF estava fazendo a reunião dela e eu tinha que fazer depois o trabalho, né, de pregar e de oração. Então naquele tempo, acho que o pastor me pediu para comprar algumas coisas, eu estava carregando para dentro, e lá no bar, aquele barzinho que tinha de volta, eu vi um rapaz falar assim, não, eu sou evangélico, né? E eu estou carregando um negócio, falei, poxa vida, deixa eu ver quem é esse evangélico que está nesse bar aí, essa hora, né? E eu entrei lá e falei assim, quem que é o evangélico? Cheio de pessoas, aí eles pararam, ficaram me olhando, aí um rapaz lá falou assim, sou eu. Eu falei, mas você é evangélico, né? O que está acontecendo? Aí ele falou, não, eu sou da Assembleia de Deus, né? Inclusive minha avó e minha mãe estão na igreja. Eu falei, você está aqui? E comecei a conversar, né, com eles, e eles ficaram quietos prestando atenção, né? Chegou uma hora, tinha um rapaz lá, que esse era eu acho que ele estava, o diabo tomou conta dele, e ele falou para o rapaz, ó, para de falar com ele, não é para falar com ele não. Aí um rapaz que está perto falou, não, deixa o pastor falar aí, ele entrou aqui, deixa ele falar. Aí eu falei com eles tudo, eu falei, ó, não vou convidar vocês para irem lá agora no trabalho, porque vocês, ainda falei, né, vocês estão bebendo, vocês estão cheios de cachaça aqui, não dá para vocês irem lá, né? E aí eu fui para lá, e por minha surpresa, a hora que nós acabamos o trabalho lá, que o pastor saiu, eles vieram tudo na porta da igreja, perguntaram, conversando com o pastor. Então, mas não sou eu, é o Espírito Santo, ele faz a colocação naquela hora. Eu nunca entraria num bar para falar, né? Nunca passaria pela minha cabeça de entrar num bar para falar, né? Mas na hora, sei lá, né? E que nem no metrô também, uma vez vindo, eu falei, puxa vida, o metrô aqui tá cheio, né? Acho que eu vou... E me deu um esquentamento, eu vou falar. E a Rosa me falou, não, fica quieto aqui, né? E eu com vontade de falar, mas não tinha como você se sustentar ali, estava muito cheio, né? Então, às vezes, vem a vontade, né? A vontade é o dom do Espírito Santo que coloca em nós. Nós vimos, o presbítero leu Lucas 1, de 1 a 3, né? E ele diz lá que a Bíblia foi elaborada com fatos, né? Com fatos transmitidos por pessoas que presenciaram, né? Então, na verdade, são 2 livros que foram escritos por Lucas, né? O livro de Lucas e o livro de Atos, né? E ele tomou cuidado aqui de falar como ele fez, né? Como foi feito, né? Para chegar até nossos tempos e nós termos conhecimento. Como aconteceu, como cresceu o cristianismo, né? E qual foi o propósito, né? É interessante que eu, estudando a lição, eu abri o livro lá, o mapa, né? Nós vimos um mapa da evangelização, que começou lá em Atos, e eu fiquei surpreso pelo alcance, né? De Jerusalém até Roma, naquele tempo que não tinha os recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos aqui, ó, nós saímos para fazer a evangelização aqui perto, a pé. Mas olha o que os homens fizeram, como é que ele pode fazer aquilo, né? Alcançar, por exemplo, a Ásia Menor hoje, a dificuldade de você chegar e entrar ali na Turquia, né? Hoje, nós sabemos, eles não querem que o cristão entre ali, né? Às vezes o cristão fala, nós queremos visitar as igrejas, aí que hoje só é pedra, tudo, mas eles não permitem, né? O cristão não consegue entrar em certos lugares que antes foram alcançados pela igreja, né? Então, aqui no estudo fala que Paulo alcançou até a Espanha, a dificuldade que você tem, Espanha, Portugal, Itália, que foram alcançados, né? Uma dificuldade tremenda de você falar com pessoas assim, né? Tem mais facilidade com a língua, porque é chegada a nós, é uma língua espanhola, portuguesa, mas a dificuldade deles aceitarem, né? Então, muitos de nós temos descendência, a gente sabe, as famílias são, e nós temos dificuldades, né? Nós temos dificuldades com isso. E naquele tempo, o que aconteceu? Eles pegaram, né, não sei, enfrentando o mar, andando a pé, né? Imagine, você pega o mapa, você fala, isso é impossível de você pensar hoje, né? Impossível. Você não faz nem aqui na América do Sul.
Nem na América do Sul, imagine alcançar tudo aquilo. Né? Mas nós temos que esquecer que Atos 1:8 falou, você vai receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer isso, não é você. Né? Então o objetivo era chegar em Roma, que Roma era a capital naquela época de todo aquele império. Né? Era um império, né? Então Roma era a capital daquele império. Nós vemos que Mussolini tentou reaver isso aí, né? Trazer o Império Romano na época dele, né? Então começou a invadir a África, invadir tudo para ver se ele reerguia o sul da França junto com a Alemanha, para ver se reerguia o Império Romano. Né? Mas isso já foi, já passou. Né? Nós vamos ver aqui na revista, a revista fala... deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, no parágrafo 6, ele fala, o Senhor Jesus Cristo, após sua ascensão, através dos apóstolos, né, ele escreveu assim, escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, Atos 1:1. Então nós vemos aqui que é já a resposta à dúvida, né, que nós sempre temos, quem escreveu? Né? Ele já responde, Lucas, né? Para quem ele escreveu? Então nós vemos lá no livro, tanto no livro de Lucas como aqui, ele escreveu uma pessoa chamada Teófilo, né? E ela ocupava um posto, um alto posto ali, né? no governo romano. E como ele escreveu, então a gente vai ver Lucas e Atos, são 2 volumes, né? Então ambos escrevem o que aconteceu com o ministério de Jesus Cristo, né? Até a sua ascensão. Aí ele fala que Atos, portanto, é um manual daquilo que Jesus escreveu e ensinou através dos apóstolos na igreja primitiva, né? Então nós vemos que o assunto principal realmente são missões, né? Então hoje o pastor pediu oração por um casal que está lá na Ásia, né? A Ásia tem parte da Europa e não pode divulgar o nome, né? Então realmente uma dificuldade tremenda, porque eles têm meios de alcançar essas pessoas, né? Então por isso que uma vez nós recebemos um missionário lá, não podia nem gravar, nem fazer nada, porque ele falou que a hora que voltar eles pegam, porque eles têm essa... É incrível, porque eles têm um sistema de igual a CIA americana, de ficar vendo em outros países aquelas pessoas que estão, porque ali é contra mesmo a instituição deles, você pregar o evangelho, pregar o cristianismo. Alguém quer fazer alguma colocação até aqui? Piorou, né? Eu conversei com uma missionária, ela foi para lá mocinha, com 23 anos, para a Romênia. E olha a dificuldade que aquela moça teve ali, né? E hoje ela trabalha numa igreja batista, o esposo dela é batista, né? Ela encontrou ainda uma pessoa batista. E ela disse, a Romênia está começando, né, a aceitar o evangelho, mas está muito difícil, é muito difícil. Porque havia igrejas lá, antes da Segunda Guerra Mundial, batista, presbiteriana, outras, mas o nazismo, quando entrou lá, pôs fogo em todas as igrejas. Então, agora eles estão reerguendo novamente essas igrejas, né? E na Romênia, ainda mais mulher, tem que tomar muito cuidado, né? São países ali que não é muito fácil uma mulher trabalhar. Oi? Os nazistas, na época que invadiram lá. Então eles queimaram todas as igrejas. Isso, na época eles queimaram as igrejas lá. Então o versículo chave de tudo isso, para que nós, como eu falei, que a força não é nossa, né? O versículo chave é justamente esse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? O capítulo 1 até o 7, né, ele
de Atos, ele vai falar, né, sobre como os discípulos aceitaram, né, ou incorporaram essa missão. Por quê? Porque Jesus deu a missão para eles e subiu para o céu, e eles ficaram com essa missão. Então, do 1 ao 7, nós vemos, né, como é que eles foram, como é que eles dividiram, né, essa obrigação que eles começaram a ter dali para frente, né? Então, ele vai falar isso dos 6, né? Até o 11 fala da ascensão de Jesus, né? E aí os discípulos, da onde eles partiram, que era Jerusalém, que começa do 12 em diante, né? E fala o nome das pessoas que faziam parte ali naquela época, né? Das pessoas que tinham a incumbência de começar a evangelização, né? Então ele fala no 13 ali: quando ali entraram e subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas e o filho de Tiago, né? Então, o que aconteceu no 14? Né? A importância, né, da oração, né? Então ele fala assim: todos esses perseveraram unânimes em oração, com suas mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? Então, uma outra forma que nós temos, né, de incorporar isso, o pastor incluiu o jejum, né, que eu falei na aula passada da dificuldade do jejum de hoje em dia nós fazermos, é a oração, né? A oração é uma forma realmente de você levantar de manhã e falar: ó Senhor, primeira coisa, né, me livre aí, né, do pecado, né, guarda a minha boca, guarda os meus olhos, guarda o meu ouvido, guarda o meu coração, né, e pedindo que o Senhor, né, esteja conosco durante o dia todo. Uma forma que você tem de buscar o Senhor. E da outra forma, tudo que acontece, eu acho que com vocês é assim, no carro, no ônibus, onde vocês estão, vocês sempre estão, alguma coisa que você vê, você já faz uma conexão com a Bíblia, com os acontecimentos, né? Em todos os lugares, né? Você vê, poxa, como é que é isso? Como é que pode acontecer isso, né? Esses dias estavam falando como que a raça humana desceu tanto, né? Ontem minha irmã estava falando que ali perto do Macro, eles fizeram agora eles inventaram de uma vez, eu não sei com quanto tempo, eles se reúnem, os jovens, tudo, eles fazem esse retiro aí à noite. Então, aí meu sobrinho ligou e falou: me roubaram meu celular lá. Mas o que você foi fazer lá? Você é crente? O que você estava fazendo num lugar desse? Né? Podia esperar muita coisa desse lugar, e justamente não dizer que a culpa é da favela, né? Que nem a pessoa joga. Mas evidentemente tem aproveitadores, né, num lugar desse. Então agora tem disso, e eles fecham lugares importantes, vias importantes, você não consegue chegar nos lugares, né? Então a pessoa que faz isso, ela faz de forma errônea, perto de hospital, perto de locais onde a pessoa precisa chegar e não consegue, né? Então, se você faz esse um trabalho, por exemplo, para a igreja, né, não vai ninguém, não vai mais esses trabalhos aí, as pessoas afluem, né? Eu estava vendo, eu fiquei impressionado um dia, e eu gosto disso, eu estava vendo um show dos Rolling Stones, mas eu nunca vi tanta gente na minha vida. Nunca vi tanta gente na minha vida. Dos Rolling Stones. E eles cantaram uma música que falava de Lúcifer. Ele falava, e se vestiu igualzinho, rapaz. Falei, como que a gente agora, né, E na verdade, que era do meu tempo, eu até gostava. Agora eu joguei tudo fora, peguei tudo, falei, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa, né? E a pessoa não sabe porque está em inglês, como é que você vai fazer? Então ele faz essas... Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Uma forma errada. Então nós vemos aqui, do capítulo 1 ao 6, 7, né, nos fala da igreja de Jerusalém, da pregação de Pedro, né? E veja bem, ela finaliza como um estímulo, né? Ele fala assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, né? Então veja bem, a igreja crescia na palavra, né?
se multiplicava. Ó, ele fala multiplicava, né? Soma, né? A multiplicação é aquela. 3 vezes 3, 9, não é uma soma, né? Eu e o Davidson, não. É sempre mais, né? 4, 8, né? Multiplicava, né? Veja o crescimento. E também, olha só, os sacerdotes faziam o quê? Obedeciam a fé. Né? Obedeciam a fé. Do 6 ao o capítulo 6, 8 e 9, capítulo 9, 31, ele descreve a divulgação do cristianismo através da Palestina. Olha só, o martírio de Estevão, que foi seguido pela pregação em Samaria. E finaliza com um resumo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando o caminho no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em números. Por quê? Né? No conforto? Porque não era fácil. Ó. Nós vemos aqui que houve um martírio ali. Né? Já pensou você ver um irmão ser... Né? Você, a primeira coisa que hoje a pessoa faz é correr, né? Está sendo apedrejado, poxa vida, né? Isso. E, ele fala aqui que ele faz um resumo, né, do capítulo 6, o 8 e o 9, né? Deixa eu ver, 9 e 31. Porque eu acho que como é começo aqui da lição, ele está fazendo um resumo para depois ele pegar as expressões, né? Eu acho que ele vai quando for dada a lição, cada uma específica, então aqui ele vai fazendo um resumo de como ia acontecendo com a igreja, né? Então vocês vejam que aqui houve um martírio, né? Então por isso que ele fala, né? Que eles foram caminhando, né? Houve conforto do Espírito. O Espírito precisa confortar você quando existem essas situações, né? Que nem o pastor passou agora, eu também estava vendo lá na Ucrânia das igrejas. Poxa vida, não é fácil. Não é fácil ver seus irmãos, cada vez que vai na igreja, a pessoa chega lá, chega só o pai porque uma bomba matou a mãe e os filhos, se não chega a mãe, o pai morreu. Então, olha, é uma dificuldade, é um martírio realmente, né? Uma situação para a igreja difícil, né? Então a igreja vai passar, nós vamos passar por isso, vai chegar, não sei se vai chegar chegar em nós, mas nós vamos passar por esse problema também, né? Capítulo 9, 32 até o 12, 24, ele inclui a conversação de Paulo à igreja de Antioquia, a aceitação de Cornélio, que era um gentil, na igreja através de Pedro. E o resumo, né, que ele faz disso, ele fala: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, né? Então o que vai acontecendo, né? A igreja ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo. Então, hoje nós vimos aqui, né, a situação quando o pastor levou, como a igreja está crescendo. Tudo bem, é um prédio, mas ela está crescendo. Nós vemos o número de pessoas que estão chegando à nossa igreja, né, ela vai crescendo realmente, né, e nós precisamos estar preparados, como ele diz aqui, né. Aqui ele fala da aceitação de Cornélio, que era um gentil, né, através da pregação de Pedro, né. Então, cada um de nós, eu, por exemplo, fui dessa forma, né? Era uma pessoa que não era crente, através, né, de pessoas, inclusive uma delas está bem doente, o presbítero Job, né? Ele, logo que me viu, ele já me agarrou, me levou para os trabalhos da igreja, né? Ficou ali em cima de mim. Então, esse é o trabalho, né, da igreja nas pessoas, principalmente aqueles que não têm a fé, né? Não é você pegar... essa pessoa aqui, ela não aceita, ela me combate, tudo, não. Você tem que ir com um trabalho, porque ela não conhece, né? Ela não sabe, né? Ela não sabe. Alguma observação?
interessante que você falou, né, 12, sendo que muitos deles ali, né, Pedro, por exemplo, quando foi falado, olha, o irmão dele falou, encontrei, ele pegou e falou, pô, mas que negócio, você é um falador, né? Então, pessoas que, na verdade, não, né, nós temos um aqui que era até terrorista, né? Ele era contra, lutava contra o Império Romano, né? Só não tinha pessoas, né? Zelote, né? O pessoal não sabe a história de Zelote. Zelote era um guerrilheiro, né? Então você vê, não só tinha pessoas ali, né? Pessoas santas, não. A maioria é pessoa nenhuma, cobrador de impostos, pessoas que ninguém queria saber deles. Então como é que foi? Foram transformados, né? Foram transformados, né? Então é realmente um trabalho. E aqui em Atos também nós vamos ver isso. Nós vamos ver, né, poxa vida, Paulo, quem imaginava que Paulo ia... Né, ninguém passava pela cabeça, né, que Paulo, tanto é que tinham medo, né? Tinham medo, né, da perseguição. Do capítulo 12, 25 até o 16, 5, ele fala da propagação da igreja na Ásia Menor, né, e da pregação pela Galácia. E ele finaliza dizendo assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Hoje, né, nós falamos aqui, pregar a palavra, Ásia Menor, né? Poxa vida, a Ásia Menor, ela pega parte da Europa ali, né? Tem um canal que separa. Então, ali tem aqueles países que são islâmicos, tem a Turquia, né? Poxa vida, para você pregar a palavra lá, você precisa se esconder, né? Você precisa só ter a primeira letra do seu nome, né? Então, é difícil, né? É uma situação dificílima, você imaginar isso hoje, né? Hoje, por exemplo, talvez se você falar que se alguém quer ir para um lugar desse, as pessoas não vão aceitar, né? Não vão aceitar. Então, e aqui ele falava, né, que pouco a pouco ele ia acrescentando as pessoas ali, como essa missionária falou para mim, né? Foi difícil, mas hoje já tem uma igreja batista, já tem outras igrejas, né? Ela está sendo ajudada por igrejas brasileiras e ela fala, não largue porque nós estamos crescendo lá, né? E ela fala que o sonho deles, lá por exemplo, tem a Romênia e tem os outros países pequenos e faz fronteira justamente com a Turquia. E o sonho deles é passar para a Turquia mesmo, pregar, mas é difícil. Na fronteira eles já sabem quando a pessoa é cristã, né? Aí você pode alegar, não, mas eu quero fazer turismo, mas eles não entram nessa de turismo, né? Não entram de jeito nenhum de turismo, né? Então é uma dificuldade tremenda, né? Não é fácil. A gente lê aqui, pensa que mas hoje tem a mesma dificuldade, né? Do 16 ao 6, você vai percebendo que ele vai fazendo um resumo geral de tudo, né? Para depois, acho que ele pegar passagem por passagem. Do capítulo 19, 21 até o capítulo 28 a 31, ele nos fala da chegada de Paulo em Roma e de sua prisão ali. E termina com uma descrição de Paulo pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ele ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, aqui ele fez um resumo desde o começo do que talvez nós vamos estudar, né, nos domingos, depois título por título, né? Então ele termina aqui com a chegada de Paulo a Roma, né? Então ele chegou na boca do lobo ali, né? Onde a dificuldade tremenda até para os judeus que estavam ali, que eram judeus, conheciam o Velho Testamento. Então a dificuldade que ele teve, é só nós lermos aqui quando ele fala aos romanos, né, nós vemos a dificuldade que Paulo teve, né? A dificuldade que ele teve para poder pregar o Evangelho, né, aos romanos. Então, o que nós vemos, a dificuldade, por exemplo, que não é fácil você pregar, por exemplo, a palavra de Deus, por exemplo, ao católico, né, ao espírita, né? Nós vamos ter problemas realmente, se não conhecemos a palavra de Deus, né? Porque vamos precisar que o Espírito Santo trabalhe ali. Se não trabalhar, não vai ter, nós vamos conseguir nada não. Eles vão realmente, nós vamos ter muito trabalho, né? Então alguém quer fazer alguma colocação?
Então aqui nós vimos que ficou claro o propósito de Lucas, né? O propósito dele era mostrar como o cristianismo começou em Jerusalém e chegou até Roma, né? A importância do manual, eles falam assim que nós sempre olhamos para a igreja primitiva e suas experiências práticas como algo a ser revivido pela igreja contemporânea, né? Entretanto, nós precisamos tomar cuidado para não incorrer em dois perigos. Primeiro, de sobrenaturalizar a igreja primitiva, esquecendo que ela cometeu e possuía graves erros, né? E segundo, é achar que a experiência na igreja primitiva é a norma para as igrejas em todas as épocas, né? Então, ele dá dois exemplos aqui, né? Ele fala assim, imaginou se a igreja recebesse o mesmo castigo que recebeu Ananias e Safira por uma mentira, né? Mas isso serve de como é que chama? De exemplo para nós, né? Nós pensamos bem na mentira, né? Olha o que aconteceu. Não dessa forma, né? Porque Davi fala que o pecado nosso, né? O pecado não é meu contra o meu irmão, meu pecado é contra Deus, né? Se eu adulterar, o meu pecado não é contra minha esposa, o meu pecado é contra Deus. Minha esposa pode me perdoar, posso perdoar, tudo mais. O pecado contra Deus, ele fica. Então, o nosso pecado, ele é sempre contra Deus, né? Então, aqui ele fala que a mentira, por exemplo, serviu o quê? De uma reflexão para nós sobre a mentira, né? Ele fala, já pensou que se todo crente, para se converter, precisava acontecer que nem Paulo cair do cavalo, né? Ou acontecer um acidente, às vezes até acontece, né? Às vezes até acontece uma situação dessa. Então ele faz essas reflexões aqui para a gente não pegar a igreja lá e falar, né? Porque nós sabemos que tem igreja que ela prega aquilo daquele jeito e tem que ser daquele jeito, né? E não é, nós estamos em outra época, né? Então nós vimos que a obra missionária ela é produzida, motivada, dirigida, capacitada por Deus, através do Espírito Santo. Então não é a nossa capacidade, como eu falei, nós não temos capacidade de nada, né? Aliás, né, que nem eu falei hoje, eu preciso de muita ajuda de Deus, porque para mim evangelizar, às vezes eu fico nervoso com algumas situações, né? E isso não pode, né? Então, na verdade, a capacidade nunca vai ser minha, né? E a responsabilidade agora, essa é dura, a responsabilidade é nossa, não tem jeito. Primeira coisa, né? A responsabilidade é nossa, você vai ter que fazer isso, não é ficar aqui 4 paredes, não, é sair realmente e pregar o evangelho. Então essa é a nossa responsabilidade, não dá para fugir dela, né? Nós vamos ser testemunhas, né? Ele fala, sereis minhas testemunhas, então não tem jeito, né? Não posso ficar sendo testemunha só para o meu irmão, que eu já sei que ele, eu tenho que ser testemunha fora, né? E a visão, né? Qual que é a nossa visão de evangelização aqui, né? Nossa Jerusalém é aqui, né? E qual é a nossa visão? É pregar aqui no lado, né? Então é como quando você dá aula para uma criança, né? Às vezes você vai dar, mas geografia não é importante. É claro que é importante, a criança precisa saber onde que ela está, onde ela mora, a rua, o estado, o continente, o país. Você precisa dar uma visão para a criança. Então nós precisamos dessa visão também, né? Qual que é a nossa visão primeiro, né? Nossa Jerusalém é a nossa cidade, depois nós temos o estado, o país e o mundo inteiro. Não vamos alcançar, né? Mas nós vamos contribuir com oração e muitas vezes monetariamente para que essas pessoas façam isso, né? Agora mesmo veio o pastor Gilmar aí, ele veio lá da Ucrânia, trabalhava lá, né? Ele precisa de ajuda, né? Está trazendo pessoas. A Igreja Batista de Curitiba, por exemplo, ele falou que trouxe 60 famílias, né? E está colocando elas estão sendo adotadas por famílias crentes, estão sendo
colocada nas igrejas, e eles mandaram ele para um estado onde tem muito ucraniano, no Paraná, então eles já não têm muita dificuldade de... Então não adianta também você pegar, que nem a esposa do pastor, ela não consegue conversar com ninguém, normal, ninguém entende. Então precisa levar ela agora com as famílias que vêm para ela poder ali, né? Não tem como você entender o que a mulher fala, né? É difícil. Bom, a pregação da palavra é o meio escolhido por Deus para produzir o quê? O arrependimento e a aceitação no coração do incrédulo. Muitas vezes não é o incrédulo, né? Aquela pessoa que está de forma errada, né? Porque eu, como católico, o Jesus para mim era o que tinha morrido, né? Então eu só conheci Jesus mesmo quando eu li a Bíblia e na igreja, participando da escola dominical e dos cultos. Aí eu fui. Senão, para mim, era aquele que tinha morrido, sempre ali na sexta-feira, aquela situação toda. Então, ele fala aqui, né? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Né? Então, a igreja local ela deve coordenar o trabalho missionário, recrutando, treinando, enviando, sustentando, recebendo relatórios dos missionários, né? Olha a importância, né? Por que precisa dos relatórios? Para você ter conhecimento. Porque o livro de Atos, né, chegou até nós por quê? Né? Porque nós vimos aqui logo quando nós lemos aqui em Lucas 1, como ele falou que ele fez a coordenação, né? Então os relatórios é para isso, para que você tenha conhecimento de como, né, a igreja ela tem as reuniões delas anuais com relatórios, né? As pessoas pensam, poxa, mas como é difícil, mas é para que você conheça a igreja, né? Como a nossa igreja é uma igreja nova, né? Olha que maravilha, né? Então todo o conhecimento que nós vamos ter de agora em diante é responsabilidade nossa passar relatório para outros, como a igreja cresceu, né? Como ela foi fundada, né? Então é obrigação nossa. Então os relatórios eles são importantes, né? Ele fala assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27, 15, 3, 4 e Atos 21, 17 e 19 nos relata isso, né? Então isso está relatado na palavra de Deus, né? É interessante, né, qual o método que a igreja usava. Eu acho que ela é usada até hoje, né, para o crescimento da obra missionária, né? Elas organizavam as igrejas locais e colocavam pessoas e iam à frente, né? Então Paulo organizava a igreja em tal lugar, depois ele voltava, muitas igrejas ele voltava para ver a situação da igreja, né? Então deixavam as pessoas lá para continuar aquele trabalho. Então, que nem a nossa, essa é uma igreja local, ela foi organizada aqui. Daqui pode sair algumas pessoas que vão pregar a palavra, vão para outros locais, né? Então eles foram treinados para o serviço, as pessoas são treinadas. Atos 14, 23, Atos 11, 19 a 26, Atos 17, de 1 a 4, Atos 18, 11. Então quem, por exemplo, recebeu a revista, é interessante pegar todas as passagens, porque não é eu que estou falando e não é a lição, né? Quem está falando... Puxa, já passou. O horário já foi, eu não cheguei nem na... Mas aqui eu já estou na conclusão. Então, nós vemos aqui, né, Atos 1,14, quem poder ler aí, só para a gente terminar. Atos 1,14, o que diz... Então, qual era o segredo espiritual deles? Como a igreja era alimentada?
não pode ficar sem isso, né? Nós não podemos de maneira nenhuma só acreditar em nós, né? Aqui ela é bem claro, né? Todos perseveraram unânimes em oração, né? As mulheres, né? Todo mundo orava e jejuava na medida do possível de cada um. Então, existe um método para fazer isso, né? Então, veja bem, qual é a nossa conclusão? O Espírito Santo, né? Na verdade, ele foi o grande, quando nós falamos, o grande executivo do trabalho, não é nós, o Espírito Santo, porque ele fala que nós precisamos ter né, o Espírito Santo conosco para executar esse trabalho. Então ele era o grande executivo, né, para o trabalho missionário, não é? Então o trabalho missionário não é um trabalho, por exemplo, nós temos uma pessoa que puxa isso na nossa igreja, que é o presbítero Moser, mas o Espírito Santo, que é o interventor na vida dele para isso, né? Por isso que ele tem essa capacidade de fazer isso. Então, quem é, na verdade, nós temos esse, de sempre chamar a pessoa, né, de executivo, aquela pessoa que trabalha, que tem uma missão, né, aquele executivo faz isso, aquele executivo faz aquilo, né? Então, só que esse executivo para nós aqui nesse é o Espírito Santo. Tá certo? Então nós vamos, não sei se vai ser chamado, se a gente for chamado nós vamos ler esse 1,14, irmãos. Bom, obrigado. Atos 1,14, se for chamado, né? Não sei se... Já vamos ler já agora, Atos 1,14.